Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho diferente em Varzelândia. Vamos dar uma olhada no que os dados oficiais contam sobre a nossa cidade, sabe? Sobre a nossa economia, a educação, a vida por aqui. Vem comigo nessa. Para a gente ter uma visão completa, nosso papo vai passar por 5 pontos-chave. A gente começa lá atrás, nas nossas raízes, depois dá uma olhada em como o pessoal trabalha e como a economia gira. Em seguida, a gente vê como anda a educação, a estrutura da cidade e, no final, tentamos entender o que tudo isso quer dizer para o nosso futuro. Então, vamos lá. Primeiro ponto, nossas raízes. Afinal, para saber para onde a gente vai, é sempre bom entender de onde a gente veio, né? Vamos começar pela história e pela população de Varzelândia. A origem de Varzeolândia está super ligada ao famoso ciclo do boi. Tenta imaginar, aquelas comitivas de gado cruzando o norte de Minas, tudo isso para abastecer as áreas de mineração. Foi nesse movimento todo que a nossa região começou a ser povoada. E essa jornada tem umas datas bem importantes. Tudo começou lá na década de 30 com as primeiras famílias chegando. Aí em 55 o lugar já virou um distrito. Pouco depois, em 1962, Varzelândia finalmente se tornou cidade de papel passado. E hoje, o censo mais novo, que é o de 2022, mostrou que somos 18.840 varzelandenses. É gente pra caramba, né? Cada um com sua história formando a nossa cidade de hoje. Certo. Agora, com essa população toda, como é que a cidade se sustenta? Vamos entender agora o que move a nossa economia. A nossa economia tem, digamos, um DNA bem claro. Ela se apoia em 3 grandes pilares. A pecuária de corte, que é super tradicional, a agricultura, que sempre foi forte por aqui, e um setor muito importante, que é a administração pública. E por falar em administração pública, olha só esse dado. É bem revelador. Dos 1.130 funcionários diretos da prefeitura, a gente vê uma divisão curiosa. Temos 535 estatutários, que são os concursados com estabilidade, mas coladinho nesse número temos 528 pessoas sem vínculo permanente. Isso mostra como a máquina pública depende bastante de contratos temporários. Mas nem só de emprego público vive a cidade. A agricultura familiar recebe um apoio importante. A prefeitura incentiva desde a produção orgânica e hortas comunitárias até a aquicultura, que é a criação de peixes. Tudo para fortalecer essa base tão importante da nossa economia. Agora, vamos falar de um assunto crucial: educação. Afinal, não dá para construir futuro sem uma base de ensino forte, né? Vamos ver o que os números dizem sobre as nossas escolas. Este aqui é o IDEB. Pensa nele como se fosse o Boletim das Escolas do Brasil. O gráfico mostra como a nota da rede pública de Varzelândia evoluiu nos anos finais no ensino fundamental. Repara que a nota deu uma subida até 2011, mas depois ficou meio que andando de lado por uma década. A nota mais recente, de 2023, para os alunos do 6º ao 9º ano, foi 4,7. Ok, mas o que esse número quer dizer na prática? Para a gente entender, não tem jeito. Precisa comparar. Então vamos lá. Com essa nota, onde Varzelândia fica no ranking de Minas Gerais? Bom, de todos os 853 municípios do estado, a gente ficou na posição 389. Ou seja, estamos ali, bem no meio da tabela. Agora, olha que interessante. Nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, a nota é bem melhor, é 6,0. Isso é um ótimo sinal, mostra que o desempenho da garotada mais nova tá legal. A pergunta que fica no ar é: o que será que acontece nessa passagem para os anos finais que parece derrubar um pouco as notas? Certo. Agora vamos dar uma olhada no esqueleto da cidade. Sabe, a infraestrutura que sustenta o nosso dia a dia. E se tem uma coisa que mostra o crescimento da cidade, é esse gráfico. Olha essa linha, só sobe. Desde 2008, a frota de veículos em Varzelândia não para de crescer ano após ano. É um sinal bem claro de desenvolvimento, né? E o número de hoje? Chegamos a 8.444 veículos. Agora, para e pensa, a gente tem pouco mais de 18 mil habitantes. Isso dá quase um veículo para cada 2 pessoas, se a gente contar todo mundo, até crianças e idosos. Mostra como a nossa vida mudou e os novos desafios que a gente tem. E no mundo digital, como é que a gente está? O cenário é meio misturado. Já temos uma base boa, como o portal da transparência e internet de fibra ótica. Por outro lado, ainda falta avançar em serviços que facilitam o dia a dia, como fazer agendamentos online ou ter uma comunicação mais direta pelas redes sociais. E claro, a gente não pode esquecer do básico do básico. Varzelândia tem um plano municipal de saneamento. E isso é fundamental, gente. Garante que existe um planejamento oficial para cuidar da nossa água, do esgoto, da coleta de lixo, coisas essenciais para a saúde de todo mundo.
Ok, depois de juntar todas essas peças, história, economia, educação, infraestrutura, qual é o retrato final de Varzilândia que esses dados todos pintam para a gente? O que a gente vê é uma cidade em movimento, uma cidade que valoriza suas raízes na agropecuária, mas que também enfrenta os desafios do crescimento e que está começando a se conectar mais com o mundo digital. Existe espaço para melhorar na educação e nos serviços online? Com certeza. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente pensar junto. Com tudo isso que a gente viu, quais deveriam ser as prioridades para fazer a Varzilândia avançar ainda mais? Fica aí a reflexão.